Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do técnico e Arthur Jorge, né, após a vitória contra o Flamengo, vitória merecida, goleada 4-1 em cima do forte time do Flamengo. E vamos acompanhar o que o Arthur Jorge tem a falar sobre essa grande partida do Botafogo, que ainda teve um pênalti que o Botafogo perdeu e que poderia ter sido até maior essa goleada, 5-1, 6-1. Na minha opinião, esse 4-1 saiu barato para o Flamengo. Vamos estar acompanhando aqui agora a coletiva do técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Pulso importante para nós em termos daquilo que é a próxima final que teremos na quarta-feira frente ao Palmeiras, um jogo que perspectivamos mais uma vez de grande dificuldade dentro de um período de tempo que nós estamos a ter curto, mas de jogos de extrema exigência, e não termina depois no Palmeiras. Vamos dar sequência seguidamente também a isso, mas onde queremos manter este nível comportamental, essencialmente, comportamental. Eu destaco muito mais aquilo que é o comportamento, aquilo que é a ambição, a determinação dos jogadores, mais do que qualquer outra coisa. É esta vontade que os jogadores têm demonstrado e que nós sabemos que nos eleva à exigência para o futuro, não só para nós próprios também, porque nós somos os primeiros a querer sempre mais e melhor, mas também para vocês, comunicação social, para os torcedores que vão começar e vão exigir mais de nós. E nós temos que dar resposta a isso. Temos que estar preparados para poder corresponder a essa exigência, porque queremos continuar a evoluir e há margem ainda para evoluir, para crescer e em busca daquilo que é objetivos finais. Boa noite, Arthur. Lucas Pires, 365 Scores. Já são 4 clássicos do Botafogo com você no comando, nenhuma derrota. Contra o Fluminense, apesar de um amplo domínio, o Botafogo fez um placar curto, mas mesmo assim dominou as ações e hoje não foi diferente. Queria perguntar para você qual recado você acredita que o Botafogo passa tendo um jogo forte, positivo, contra um adversário logo na parte de cima da tabela, principalmente um rival como o Flamengo, e como você vê a preparação, se há uma preparação diferente para um jogo como esse, dentro de partidas importantes no meio de semana. Olha, mais do que tudo, do que passar recados para fora, é o recado que nós queremos reter aqui dentro. E acho que essa é que é a mensagem mais importante. Porque nós vamos depender sempre daquilo que é o nosso desempenho, a forma como conseguimos competir. E nós não podemos olhar para um campeonato a pensar em competir bem e em ganhar clássicos, porque não chega. Não é suficiente. Para aquilo que hoje é o nível de exigência do Botafogo, não chega. Não podemos nós estar a olhar para meia dúzia de jogos e ficarmos satisfeitos em ganhar esses jogos. Não. Nós temos que olhar também para aquilo que... e a forma como competimos no Juventude, no Criciúma, onde não ganhamos. E os campeonatos fazem-se de consistência, fazem-se também destes jogos, onde somos postos à prova com os melhores e jogamos com os melhores. E nós temos que mostrar que estamos à altura, ou seja, temos que nos nivelar exatamente com esses melhores. Agora, não chega, porque temos ainda mais 15 partidas pela frente para poder continuar a ter o mesmo comportamento, a ter o mesmo desempenho, a ter a mesma ambição e determinação dos jogadores, a ter a mesma entrega, luta, coragem, para que nós possamos continuar e ganhar esses 15 jogos. Provavelmente será sempre muito difícil ganhá-los a todos, mas que a atitude comportamental, e por isso falo de comportamento, tem que ser essa, a mentalidade de qualquer um de nós dentro do Botafogo tem que ser exatamente essa, de podermos em cada um dos jogos lutar para vencer. Hoje vencemos mais um jogo, teremos ainda os outros 15 que faltam para continuar a ter, ou tentar ter a mesma desempenho e podermos, em cima daquilo que hoje são os 46 pontos que temos, conquistar muitos para conseguirmos chegar numa posição confortável aos últimos momentos para percebermos qual é que é ou não a nossa realidade de podermos lutar pelos primeiros lugares. Oi, Mr. Arthur, David Sharp do Antenados da Jogada, parabéns pela grande vitória. Eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão que você falou que tem muitos jogos pela frente e tem esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras daqui a 3 dias. Como é que foi essa gestão do elenco de vocês, da comissão técnica, para escolher colocar a força máxima hoje? Ainda tem, como eu falei, o jogo do Palmeiras na próxima quarta-feira e uma sequência difícil, né? Que é não só nesse mês de agosto, mas daqui para frente muito difícil. Como é que foi essa escolha? Por que essa decisão de colocar a força máxima hoje, sem se preocupar, obviamente, ou claro, se preocupando com a questão
de estourar um jogador, alguns jogadores, né, pela questão física? Obrigado. Você diz, eu não acho que isto seja a força máxima do Botafogo. Esta não foi a força máxima do Botafogo. Vocês avaliam aquilo que é o vosso trabalho e eu avalio o meu. Nós trabalhamos em cima de muita coisa, de muitos contextos, e esses contextos são os contextos que nos dão aquilo que é garantias em termos técnico-táticos dos jogadores que nós temos à disposição, daquilo que são as ciências que nos complementam para nós percebermos o nível dos jogadores. E nós hoje jogamos com uma equipa que achamos que era a equipa hoje preparada e capaz para defrontar este Flamengo. Relativamente àquilo que é necessariamente e hoje só apenas começar a pensar no jogo de Palmeiras, porque depois de ter vencido o jogo da Libertadores aqui em casa, o meu único objetivo, dos meus jogadores, e por muito ruído que haja à volta, pensando para a frente e descansar os jogadores e times mistos que vocês gostam muito aqui, não, aqui dentro pensou-se em preparar uma equipa para vencer este jogo, porque era o jogo mais importante que nós tínhamos. E nós temos que ter esta capacidade de corresponder, de pensar que cada jogo tem a sua própria importância, e este era o jogo mais importante que nós tínhamos depois do jogo do Palmeiras. A partir de hoje vamos começar a pensar na segunda mão então do jogo em São Paulo, para tentar, dentro do mesmo registro, pegar numa equipa que esteja preparada animicamente, fisicamente, capaz de dar resposta a um jogo de grande exigência, porque vamos ter um Palmeiras que é muito forte coletivamente, que é muito forte individualmente, que tem de facto uma capacidade muito grande na competição que nós vamos disputar com eles. Temos de estar preparados para tudo, para todos os cenários, e sabendo as dificuldades, começar a preparar a partir de hoje a equipa para aquilo que possa ser o tal desafio de quarta-feira, que assim, então, agora sim é o mais importante que temos pela frente. Claro. Boa noite, Arthur Jorge, parabéns pela vitória. Mário da Silva, Rádio Celebridade News FM. Pegando os jogos contra equipes da ponta da tabela, Flamengo, Palmeiras, o Botafogo dominou essas partidas, tanto hoje quanto nos 2 jogos contra o Palmeiras, se tratando das equipes ali que brigam diretamente com o Botafogo. Ouvimos o Arthur Jorge, na sequência... Galera, o Arthur Jorge, né, tem feito um bom trabalho, bem organizado, né? Ele é um técnico que vê que ele não fica pego a sistema, nada. Ele sempre está fazendo alguns ajustes no time, e isso daí mostra dentro de campo. O Botafogo não tem o Eduardo, não tem o Júnior Santos, e mesmo assim a equipe continua sendo muito forte. Bateu de frente com o Palmeiras no jogo de ida, venceu por 2-1 e hoje goleou o Flamengo 4-1. Não tem desculpa, Botafogo também tinha desfalques, assim como o Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito mais numeroso, muito mais jogadores de qualidade que o Flamengo, que o Botafogo. Mesmo assim, o Botafogo dominou o jogo e poderia, galera, na minha opinião, o Botafogo 4-1 foi pouco. Se você olhar o jogo, o Botafogo teve muito mais oportunidades que o Flamengo. Somente no primeiro tempo, se você ver, a quantidade de finalizações do Botafogo era 2 vezes mais que a do Flamengo. O Botafogo foi muito melhor que o Flamengo, e tem mostrado isso, né? Tanto no Campeonato Brasileiro e agora na Libertadores também. Eu acredito que o Botafogo vai se classificar, porque o Botafogo tem jogado bem. Se o Botafogo manter a mesma postura, o Botafogo avança para a próxima fase da Libertadores, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí se vocês acham também que o Botafogo vai se classificar para a próxima fase da Libertadores sobre a equipe do Palmeiras. Lembrando que o próximo jogo é jogo de volta. O jogo vai ser no Allianz Parque. É um jogo, na minha opinião, um jogo que vai ser muito difícil para a equipe do Botafogo. Mas eu acredito que o Botafogo tem tudo para poder se classificar com muita tranquilidade para a próxima fase da Libertadores.